doutor, tudo bem? Boa noite. Seja muito Bom, bem-vindo, viu? Miguel, que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Olha, doutor Roberto, primeiro eu quero começar esse papo perguntando e pedindo até que o senhor explique o que é exatamente a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela é uma doença considerada uma doença inflamatória intestinal. Como o próprio nome diz, ela causa uma inflamação que pode acometer não só o intestino, ela pode acometer, inflamar da boca até o ânus. Tem um esqueminha ilustrativo que a gente pode mostrar eles agora para vocês. Pode colocar, por favor, Tiago. A doença, ela pode, então, não só inflamar, como ela pode também causar obstrução no intestino. Sim. Ela pode causar fístulas, ou seja, uma comunicação anormal entre uma parte do intestino. Pode ser com outro intestino, pode ser com uma bexiga, pode ser com a pele ou com qualquer outro órgão próximo, né? Ela pode acometer a região perianal também e, fora Aliás, isso, outros órgãos também. Vamos vir aqui no plasma, ó. Vamos vir aqui no plasma, que aí eu vou pedir para eles colocarem a animação, aqui, a imagem. Vem cá, doutor, por favor. Eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente entender, então, o que o senhor está dizendo lá. Aqui nós temos os intestinos. Aonde que se dá exatamente a inflamação? A inflamação ela pode acontecer desde a boca até o ânus. O lugar mais comum é no final do intestino fino e no começo do intestino grosso, que é esse pedacinho aqui, ó. Aqui é o começo do intestino grosso e esse é o finalzinho do intestino fino. É nessa região que ela pode inflamar, né? Não só inflamar, como causar uma estenose. O que é uma estenose? É uma obstrução que obstrui o intestino. Quando obstrui essa parte, a pessoa come, a comida vem chegando e vai acontecer o quê? Uma dilatação do resto do intestino. Então, ela pode causar também distensão de gases abdominais, aquela barriga estufada, distendida, né, inchada, e também pode causar a fístula. A fístula ela é uma comunicação anormal entre o intestino com outro órgão, nesse caso aqui com o intestino grosso. Então, a comida chega por aqui, ela pode passar direto para cá. Pode passar para a bexiga, ou às vezes a pessoa então pode eliminar gases na bexiga, na urina, fezes na urina, ou seja, ela pode fazer uma comunicação anormal chamada de fístula. Pode acometer... Aqui, no caso, é uma situação que não... o trajeto normal seria para cá, não para baixo, é isso? Perfeito, exatamente. Tá. Né? E pode acometer outros órgãos também. Pode causar alterações oftalmológicas, alterações reumatológicas em articulações e também alterações articulares e alterações de pele. Nesses casos todos, doutor, a dor do paciente, não? É um dos principais sintomas. Dor abdominal. Dor abdominal e diarreia. São sintomas mais comuns. Pode dar também essa sensação de distensão abdominal, uma febre baixa, sangramento no intestino, fadiga, mal-estar, aquela sensação de cansaço, né? São os sintomas mais importantes da doença. Vamos lá, vamos sentar na mesa. Obrigado por ter vindo aqui, porque a gente às vezes explica mais mostrando onde é que estão as posições, né, para a gente poder entender direitinho. Agora, claro que todo tipo de inflamação tem um início, né? O que causa essa enfermidade exatamente? Hoje, a doença de Crohn ela é considerada como uma doença autoimune. É um anticorpo da própria pessoa que interpreta aquele pedaço do intestino como se não fosse dele. Então, vai lá e agride até começar a causar um processo inflamatório. Então, a ideia é que o anticorpo da própria pessoa agrida aquele intestino. Essa é a teoria hoje em dia mais comum e mais aceita. Tem também aquela de que pode ser um micro-organismo, um patógeno, uma bactéria, alguma coisa que convive ali no intestino e que causa a reação desse anticorpo, ou seja, o anticorpo vai lá para combater aquela bactéria, mas não se sabe nada ainda sobre isso. Existem alguns estudos mostrando que, inclusive, até a dieta pode interferir nos micro-organismos do Uma organismo. dieta também, é? Sim. Por exemplo, algum tipo de alimento específico? Teve um encontro agora em Barcelona que eles fizeram um estudo em inglês mostrando que alimentos ricos em gordura têm um risco maior de desenvolver a doença de Crohn. Assim como dieta rica em fibras e frutas tem o potencial até de diminuir a chance da pessoa vir a desenvolver uma doença de Crohn. Entendi. E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? De que maneira? O diagnóstico é feito através de uma colonoscopia, que é um exame que você faz para diagnosticar a doença do intestino grosso e no finalzinho do intestino fino. Quando é a doença um pouquinho mais para cima no intestino fino,
que a colonoscopia não consegue localizar, aí é feito o diagnóstico através de uma tomografia ou uma enterotomografia, que contrasta o intestino fino, ou se não uma própria enterorressonância, que consegue fazer o diagnóstico da doença do intestino fino. Existem outros marcadores indiretos, no sangue também, que ajudam a fazer o diagnóstico. Olha, eu quero que você participe, tem muitas pessoas já participando, você pode fazer sua pergunta, 11 9503 3870, 11 São Paulo, 9503 3870, este é o nosso WhatsApp, está aqui na minha mesa e você pode fazer a sua pergunta, porque com certeza nós vamos passar aqui ao doutor e você nos ajuda a entrevistar o nosso convidado dessa noite. Olha só, a Alba do Rio de Janeiro, doutor, está perguntando se as fezes ressecadas podem ser sintomas dessa doença. O mais comum é diarreia. Pode existir também doenças, pacientes com fezes ressecadas, né? Quando a manifestação vamos supor, uma fístula perianal, ou a manifestação ainda não está acometendo o intestino, a pessoa pode ter fezes ressecadas. Mas é muito raro uma pessoa que tenha doença de Crohn ter fezes ressecadas. Agora, pode evoluir, claro, essa doença para um estado mais grave. Qual seria esse estado mais grave? O estado mais grave seriam as ressecções intestinais, porque quando a gente tem inflamações repetitivas e que não respondem ao tratamento clínico, uma das opções é a cirurgia, né? Então a gente vai ter que ir tirando segmentos do intestino que estão inflamados, ou seja, é uma cirurgia que é uma doença que a pessoa tem uma chance de aproximadamente 80%, quem tem doença de Crohn, de em alguma fase da vida ser submetida a qualquer procedimento cirúrgico. No caso, por exemplo, o tratamento, ele se dá de que maneira se não for a cirurgia? O tratamento é medicamentoso. Medicamentoso. Isso. Tá. Se não tiver nenhum tipo de complicação. Se for uma obstrução, por exemplo, o remédio às vezes pode não ter uma ação, então precisaria de uma cirurgia. Mas sempre a ideia é começar com tratamento. Normalmente a gente começa com corticoides, a gente usa aminosalicilatos também, a gente pode estar utilizando imunossupressores. Os medicamentos mais potentes hoje são a base de biológicos, medicamentos biológicos, né? Ou uma associação desses medicamentos. Bom, nós vamos continuar esse papo, eu vou pedir para o senhor dar um tempinho aqui para a gente, mas eu quero daqui a pouco saber sobre a questão das cirurgias, quais que são as mais indicadas. Mas daqui a pouquinho o senhor responde para mim. Doutor, com respeito à cirurgia, qual que é o tipo de cirurgia que é utilizada e após o procedimento que é cirúrgico que é realizado, qual que é o tempo de recuperação para que o paciente possa ter uma vida normalizada, vamos dizer assim? Bom, o paciente, quando ele vai para um tratamento cirúrgico, normalmente é porque ele falhou aos tratamentos convencionais medicamentosos. Tá, ok. Então, ele tem um tempo um pouquinho maior para se recuperar também. Tá? A cirurgia, ela é uma cirurgia parecida com a cirurgia de outras doenças, mas ela tem algumas peculiaridades que a doença de Crohn, o tratamento cirúrgico é diferente nesse perfil de paciente. Tá. Então, se a doença está no intestino grosso, a gente tem que retirar um pedaço do intestino grosso. Se der para juntar de novo, a gente junta, se não, fazer a ileostomia ou colostomia. Se ela está localizada no reto, a gente tem que tirar, fazer uma colostomia definitiva. Se ela tem fístulas, a gente tem que tratar colocando ceton, sedenhos, que são uma maneira de você não deixar formar abscessos na região perianal. Isso daí são os tratamentos cirúrgicos mais comuns da doença de Crohn. Quer dizer, na verdade, há necessidade de você abrir o paciente e retirar um pedaço, não tem jeito. E a recuperação, ela é rápida, relativamente rápida? Isso. Você tirou aquele pedaço que estava inflamado, provavelmente logo o paciente... Não volta mais, é isso? Pode voltar, infelizmente. Pode voltar, infelizmente? Pode. Você tira, em questão de pouco tempo, aquele pedaço que estava bom, ele pode passar a ficar inflamado também. Entendi. Isso daí não é uma coisa muito rara de acontecer. Olha, tem uma pergunta aqui que está chegando, a pessoa não se identificou, mas é muito interessante. Quem tem doença de Crohn, Fábio, nós gostaríamos de saber se é recomendado utilizar alimentos naturais anti-inflamatórios, como, por exemplo, açafrão, gengibre e pimenta. Olha, os alimentos, ele tem um papel importante também na atividade da doença, porém, isso daí não é uma coisa igual para todo mundo, ela é uma coisa que depende de cada pessoa. Então, para algumas pessoas, uma boa dieta sempre é fundamental para que a pessoa tenha uma boa melhora. Mas, se a pessoa não tiver nenhuma alteração com esse perfil de alimentos,
a gente não recomenda que tire. Agora, se a pessoa estiver passando mal com algum determinado tipo de alimento, a gente pede que se retire da dieta. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, com relação à tensão emocional, porque hoje todos nós sofremos com questão do estresse, etc. A tensão emocional e o estresse podem desencadear esse tipo de doença, doutor? Desencadear, a gente ainda não pode dizer isso, mas a partir do momento que a pessoa tem a doença e ela está numa fase de remissão, ou seja, ela está fazendo o tratamento e ele está respondendo aos remédios, o que causa a doença voltar a entrar em atividade, normalmente pode ser o estresse. Isso daí é uma coisa associada, muito comum. Agora, a doença de Crohn é hereditária ou não? Ela não é uma doença hereditária, porém, em 20% de pessoas com doença de Crohn tem algum parente, ou seja, existe algum fator genético que já está se estudando, alguns genes que podem se transmitir essa doença, mas hoje em dia ela ainda não é considerada hereditária. Olha só, tem uma pergunta aqui do Luiz Daniel, lá de Aracaju, Sergipe. Um abraço carinhoso a vocês aí de Aracaju, obrigado pelo carinho da audiência. Ele diz assim, doutor, a doença de Crohn acaba deixando algum tipo de prejuízo no sistema digestório? O que pode acontecer se ele estiver inflamado é por diminuir a absorção. Então, isso daí pode sim fazer com que a pessoa emagreça, tenha déficits de algumas vitaminas, de proteína, pela deficiência absortiva de alguns minerais, alguns alimentos e proteínas principalmente, porque ela é uma doença que acomete a área que absorve a nossa comida, que é o intestino fino. Ou seja, é exatamente o trecho que é necessário para o organismo absorver essas vitaminas, não é isso? Exatamente. Eu não sei se existe, mas existe alguma maneira de prevenir essa doença para quem tem tendência principalmente a tê-la? Olha, tem alguns estudos, inclusive também apresentados em Barcelona ultimamente, que para as crianças, principalmente, o dióxido de enxofre, associado que são alguns gases, né, e também algumas substâncias como condimentos, enlatados, tudo isso a gente pede que se evite, mas não tem como se prevenir a doença, né? Como ela é considerada autoimune, a gente não tem como exatamente prevenir ela. Eu não sei se eu entendi direito aqui a participação da telespectadora, mas eu vou citar aqui, talvez o doutor saiba nos ajudar e ajudar você. É a Alice aqui de São Paulo, ela diz que é portadora há 27 anos dessa doença, ela tem 2 cirurgias e tem atropatia articular degenerativa. É isso mesmo? Isso. Qual que é uma seria... manifestação extraintestinal da doença, como a gente disse, né? Quer dizer, é uma extensão... É uma extensão da doença. Ela pode acometer outros órgãos também, e um deles são as articulações. E qual seria um tratamento possível para a Alice? Isso é um tratamento combinado. Normalmente o reumatologista faz um tratamento combinado com o cirurgião coloproctologista ou o gastroenterologista. Tá. Tem alguns medicamentos que são potentes, que agem tanto para manifestação intestinal quanto para extraintestinal. Olha, queremos agradecer a todos que estão perguntando. Uma coisa que eu notei aqui, doutor Roberto, é que muitas pessoas estão dizendo que tem a doença. Ela é tão comum assim que a gente não tenha percebido? Ela aumentou muito nas últimas décadas. No começo, ela era mais restrita à Inglaterra, Reino Unido, países escandinavos. Mas atualmente ela está atingindo quase que todos os países. Ela tem aumentado muito nos últimos anos a sua incidência. Tinha um estudo em 2010 no Brasil que ela praticamente aumentou de 5 para cada 100 mil para 50 para cada 100 mil. Poxa vida! Mas o que acontece é que como ela é uma doença que demora para fazer um diagnóstico, pode demorar às vezes até 3 anos para você fazer um diagnóstico de doença de Crohn. Uma média de mais ou menos 1 ano do início dos sintomas até fazer um diagnóstico. Tá. E ela não é uma doença de notificação compulsória, ou seja, então ela não é notificada. Então os dados do Brasil são subestimados. Tá. Tem muito mais pacientes com doença de Crohn do que acredita-se. Quer dizer, não se tem a identificação daqueles possíveis pacientes que não procuraram a rede pública, ou enfim. Eles têm a doença, estão fazendo o tratamento, mas ninguém sabe, né? Não foi notificado que eles têm essa doença. Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, médico proctologista especialista em cirurgia digestiva, muito obrigado pela sua presença nessa noite e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, boa noite.